Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo em Levítico capítulo 22. É um texto, assim, cheio de regras bem detalhadas, né? Sobre os sacerdotes, as ofertas sagradas lá no antigo Israel. Ok, vamos analisar isso. Vamos sim. E o que salta aos olhos logo de cara é essa insistência toda na santidade, sabe? No respeito pelo que é sagrado, na pureza de quem se aproxima. Fica a pergunta, né? Por que essa minúcia toda? Para que tanto detalhe nessas regras para a comunidade daquela época? Pois é, começando pelos sacerdotes mesmo, ali nos versículos 1 a 9. As exigências são bem rigorosas. Eles não podiam nem chegar perto das ofertas se estivessem impuros, cerimonialmente. Isso, que não é sujeira física, né? É um estado ritual. Exato. Tipo, ter alguma doença de pele que fosse contagiosa, certas secreções do corpo, ou ter tocado num cadáver, até em alguns répteis ou em gente impura. E tinha todo um processo para voltar ao normal, digamos assim. Precisava tomar um banho e esperar o sol se pôr. Aí sim. E olha, aqui é onde fica bem interessante. Se desrespeitasse isso, a consequência era ser eliminado da presença de Deus. É, bem forte, né? Muito forte. Mas não era uma regra aleatória, sabe? Tinha um princípio por trás. O objetivo era proteger a santidade daquilo que era dedicado a Deus. E também, é claro, marcar o papel especial dos sacerdotes. Faz sentido. A integridade física, quer dizer, estar livre dessas impurezas rituais, era vista como um reflexo da condição espiritual que era necessária para lidar com o sagrado. Era um jeito de manter uma fronteira bem clara, sabe? Entre o que era santo e o que era comum. E essa ideia de fronteira continua, né? Quando o texto fala quem podia comer das ofertas sagradas. Isso está ali pelos versículos 10 a 16. Sim, nem todo mundo podia. Não mesmo. Pessoas de fora da família do sacerdote, tipo um hóspede, um trabalhador contratado, esses não podiam. Nem a filha do sacerdote que casasse com alguém de fora, um não sacerdote. Mas tinha quem podia, né? Dentro da casa. Tinha. Olha que interessante. Escravos comprados pelo sacerdote ou que nascessem na casa dele podiam comer. E a filha que ficasse viúva ou se divorciasse, se não tivesse filhos e voltasse para a casa do pai, também podia. Interessante essa dinâmica familiar e social, né? Muito. E se alguém comesse por engano, sem saber que era sagrado? Tinha que restituir o valor daquilo e ainda pagar uma multa, um quinto a mais. Nossa, saía caro o engano, hein? Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, Sim, a gente percebe como essas regras sobre a comida reforçavam a própria estrutura da sociedade e a importância da linhagem sacerdotal. Comer dessas ofertas era um privilégio, né? Definia quem pertencia àquele grupo. uhum. As regras criavam limites bem claros. Quem está dentro, quem está fora do círculo sacerdotal. Garantia que o sagrado ficasse ali, compartilhado só por quem tinha autorização por sangue ou por uma ligação bem específica com a casa do sacerdote. Entendi. E falando em ofertas, os animais para o sacrifício. Nossa, mais regras. Está lá nos versículos 17 a 25. Ah, sim, os critérios para os animais. Para os holocaustos, que eram queimados inteiros, e para as ofertas de comunhão, que uma parte era comida, o animal tinha que ser macho e perfeito, sem defeito nenhum. Nenhum mesmo. Nada de bicho cego, machucado, mutilado ou com problema de pele, tipo verruga, sarna. Isso era visto como imperfeição ritual, né? Exatamente. Mas tinha uma flexibilidade, não tinha? Tinha. Olha só, para uma oferta voluntária, feita por vontade própria, sem ser uma promessa, aí um animal com algum defeito leve, tipo disforme ou atrofiado, até que podia ser aceito. Mas não para cumprir voto. Uma diferença sutil, mas importante. E tem uma proibição bem específica no final dessa parte. Nada de oferecer animal com os testículos machucados, esmagados, rasgados ou cortados. E isso valia até se o animal viesse de um estrangeiro. O simbolismo por trás disso é muito forte, né? Oferecer o melhor, o animal perfeito, era um sinal claro de respeito, de honra a Deus. Claro. Qualquer defeito físico era visto como uma mancha, uma imperfeição, algo que não estava à altura de ser apresentado ao divino. Isso levanta uma questão interessante sobre o valor que eles davam para a perfeição física, para a integridade externa, como símbolo central do ritual religioso daquela época.
Como se a perfeição do animal espelhasse a devoção da pessoa, né? Exato. Era quase isso. A perfeição externa refletindo a intenção interna, a devoção de quem oferecia. E para fechar o capítulo, vem mais algumas regras e um chamado bem direto à santidade, ali nos últimos versículos 26 a 33. Sim, as regras finais. Tipo, um filhote recém-nascido tinha que ficar com a mãe por 7 dias, só depois podia ser oferecido. Também era proibido abater a mãe e a cria no mesmo dia. E as ofertas de ação de graças tinham que ser comidas inteirinhas no mesmo dia. Regras bem práticas, né? Mas com um fundo simbólico também. Com certeza. E aí vem a mensagem principal, né? Guardem os mandamentos, não profanem o nome santo de Deus, reconheçam que Deus é santo, e Deus se lembra como aquele que os santifica e que os tirou do Egito. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Olha, acho que significa que todo esse cuidado, essa atenção meticulosa aos detalhes, na pureza dos sacerdotes, no acesso à comida sagrada, na perfeição exigida dos animais, tudo isso reflete a ideia de um Deus que é absolutamente santo, diferente, separado. Entendo. E, por consequência, o povo de Israel era chamado a espelhar essa santidade na própria vida, obedecendo a esses mandamentos todos. Era uma forma bem concreta de honrar esse Deus que os libertou e os escolheu, sabe? Reconhecer e participar dessa santidade através do ritual, da obediência. Então, resumindo o que a gente viu, a pureza que se exigia dos sacerdotes para eles poderem lidar com o sagrado, as regras bem definidas sobre quem podia ou não comer do alimento consagrado, a necessidade de perfeição nos animais como um sinal de respeito máximo, e tudo isso levando a um chamado maior, que o povo vivesse em santidade, seguindo o exemplo do Deus que o salvou. Exatamente. E fica uma reflexão, talvez, né? Baseada só no que a gente leu aqui. É interessante ver essa preocupação tão antiga e que parece persistir na história humana, com rituais, com pureza, com definir o que faz uma oferta ser aceitável ou uma aproximação ao sagrado ser adequada. É verdade. Como será que essas noções lá de trás, sobre pureza ritual, sobre perfeição física nas oferendas, como elas conversam ou batem de frente com as nossas ideias de hoje sobre devoção, sobre sacrifício, sobre o que significa para nós se conectar com o divino? Fica aí para pensar, né?